Tudo o que você reconhece com sentimento se aproxima de você. Tudo o que você ignora se afasta. Neville Goddard. Existe uma força silenciosa que conecta você àquilo que deseja. Neville dizia que nada no universo é neutro, tudo responde à consciência. E, no entanto, há um segredo que muitos esquecem. A riqueza também tem um nome, e quando você aprende a chamá-la corretamente, ela reconhece a sua voz. A maioria das pessoas fala de dinheiro como quem fala de um estranho, com medo, desconfiança ou vergonha. Mas segundo Neville, a abundância é uma extensão da própria energia da vida. Ela não é algo fora de você. É uma consciência que precisa ser despertada dentro. A riqueza não é atraída pela força da vontade, e sim pela intimidade do reconhecimento. Você não corre atrás dela, você a chama. E ela vem, não porque você pediu, mas porque você vibrou o nome certo. Imagine o universo como uma imensa orquestra. Cada pensamento é um som, cada sentimento uma frequência. Quando você emite a nota certa, aquilo que ressoa com ela começa a se mover em sua direção. Neville ensinava que a imaginação é a língua de Deus, e é através dela que o invisível ouve o seu chamado. Mas existe um problema: a maioria das pessoas chama o dinheiro pelo nome errado. Chamam-no com medo, com culpa, com a energia da falta. E o campo entende essa vibração como um comando de afastamento. Quando você diz eu preciso de dinheiro, o universo entende, ela ainda não tem. E continua manifestando essa ausência. O verdadeiro segredo está em mudar o tom da sua voz interna. Em vez de falar a partir da carência, falar a partir da certeza. Em vez de pedir, afirmar. Em vez de desejar, agradecer. Neville dizia que a oração verdadeira é o reconhecimento de que já se tem o que se pede. Isso é a base da lei de chamar a riqueza pelo nome. Não é sobre gritar, insistir ou suplicar, é sobre reconhecer. O dinheiro não responde à lógica, mas à familiaridade. Ele vai onde se sente bem-vindo. E você o faz se sentir bem-vindo quando para de falar dele como um fardo, um problema, um mistério. A energia da riqueza é delicada, quase sensível. Ela se aproxima de quem vibra leveza, confiança e gratidão, porque essa é a vibração da abundância. Quando Neville falava sobre assumir o estado do desejo realizado, ele estava ensinando, na prática, a chamar a riqueza pelo nome certo. O nome dela é plenitude. E toda vez que você vibra plenitude, a riqueza reconhece o som da sua consciência e vem até você. Mas há algo ainda mais profundo. A riqueza só pode responder quando você deixa de tratá-la como algo distante. Ela precisa ser personificada dentro da imaginação. Você precisa conversar com ela como conversaria com um velho amigo que voltou para casa. Com naturalidade. Com amor. Com gratidão. Porque quando o sentimento se torna íntimo, a manifestação se torna inevitável. E talvez, se você está ouvindo este vídeo agora, não seja por acaso. Talvez o universo tenha te trazido até aqui para lembrar. Você não está buscando dinheiro, está se lembrando de que ele já é parte da sua consciência. Tudo o que você reconhece com amor, cresce. Tudo o que você teme, se afasta. E a lei que governa isso é imutável. Então respire fundo e comece a se conectar com essa verdade. A riqueza não precisa ser conquistada, ela precisa ser chamada. E se você está sentindo essa vibração agora, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar do poder que carrega. Porque às vezes, uma simples lembrança muda o destino de uma alma inteira. Neville Goddard dizia que o sentimento é o segredo. E quando ele dizia isso, ele não estava falando de emoção comum, mas de uma vibração interior tão coerente que o universo não consegue dizer não para ela. A maioria das pessoas ora, afirma e visualiza, mas continuam vibrando o mesmo sentimento de falta. E o universo, obediente, réplica essa falta em forma de experiências, contas, escassez e bloqueios. Porque o campo não ouve palavras, ele sente frequências. A verdadeira alquimia começa quando você muda o ponto de partida. Não se trata mais de querer ter dinheiro, mas de sentir-se já provido. Neville chamava isso de assumir o estado. É quando você decide, internamente, que a questão já está resolvida. O mundo pode continuar igual por um tempo, e tudo bem. A mudança não começa na aparência, mas na consciência. E a consciência, uma vez alterada, altera tudo que toca. A lei de chamar a riqueza pelo nome é uma lei de correspondência.
Você só pode atrair aquilo que reconhece como parte de si. Por isso, enquanto o dinheiro for algo lá fora, ele continuará distante. Mas quando se torna natural, familiar, íntimo, o campo se abre. Neville ensinava que você é o próprio poder que busca. E essa é a chave. Você não está tentando convencer o universo de te dar dinheiro, você está lembrando o universo de quem você é. Porque dentro de você há uma inteligência criadora que jamais conheceu escassez. Observe, quando você ama alguém, você não pede para sentir amor. Você simplesmente sente. E esse sentimento se torna um campo vivo, que atrai experiências amorosas. A prosperidade funciona da mesma forma. Você não precisa pedir, precisa sentir. Sinta como seria ter suas contas pagas, sua vida fluindo, sua energia leve. Sinta o prazer silencioso da tranquilidade financeira. Não como desejo, mas como presença. Esse é o nome que a riqueza reconhece. A vibração da abundância não nasce da pressa, nasce da confiança. E confiança é o som mais alto no reino invisível. Ela diz, eu já recebi. E o universo responde, assim seja. Quando você começar a entender que o dinheiro é uma consciência que responde à gratidão, tudo muda. Porque o grato não pede, ele reconhece. E o reconhecimento é o verdadeiro chamado. Neville dizia que você só pode receber aquilo que já aceitou internamente. Então, o primeiro passo é aceitar. Aceitar que você é digno. Aceitar que o fluxo da vida deseja se mover através de você. Aceitar que a prosperidade não é sorte, é sintonia. Sinta isso. O dinheiro não é o prêmio de quem trabalha mais. É a consequência natural de quem vibra em harmonia com a abundância. A energia não entende esforço, entende frequência. E talvez seja por isso que tantas pessoas se esforçam e continuam presas. Elas agem a partir do medo, da urgência, da crença de que precisam lutar. Mas a abundância não reconhece a luta, ela reconhece o descanso. A tranquilidade de quem sabe que está sendo cuidado. Chamar a riqueza pelo nome é abandonar o desespero. É sentar-se no trono da própria consciência e dizer, eu e a abundância somos um. E quando essa frase deixa de ser uma afirmação e se torna um estado, tudo começa a se mover. O dinheiro que parecia travado encontra um caminho. Oportunidades surgem sem esforço. Sincronicidades se multiplicam. Porque o campo só precisava de uma coisa: que você parasse de duvidar do seu poder. E se essa mensagem está vibrando dentro de você agora, respira e deixa ela te preencher. Talvez seja o início da sua nova frequência, o momento em que o universo começa a reconhecer a tua nova assinatura energética. Porque quando você sente como se já tivesse, a lei se cumpre. A riqueza ouve o teu chamado e responde, eu te reconheço. Neville Goddard dizia que tudo é consciência, e consciência é a única realidade. Se tudo é consciência, então o dinheiro também é. Ele não é papel, número ou metal, é uma vibração viva, inteligente, que responde à forma como você o percebe. E aqui está o que quase ninguém entendeu da mensagem de Neville. Você não manifesta riqueza, você se comunica com ela. Você fala com o dinheiro sem precisar abrir a boca. O diálogo acontece no invisível, no campo vibracional das suas crenças, emoções e imagens mentais. Por isso, quando você pensa em dinheiro e sente medo, culpa ou rejeição, é como se dissesse para essa energia, você não é bem-vindo aqui. E ela respeita. Mas quando você pensa em dinheiro e sente gratidão, alegria e familiaridade, a mensagem muda, eu te reconheço, eu te amo, eu te recebo. E ela vem. Chamar a riqueza pelo nome é literalmente isso. Mudar a forma como você fala com ela. Porque toda energia responde ao tom da tua consciência. E o tom da consciência é o sentimento. Feche os olhos por um instante e imagine a abundância como uma presença viva. Não como um número, mas como uma luz dourada, suave, que te observa com amor. Ela sempre esteve por perto, mas esperava que você a notasse. Quando você começa a conversar com essa energia, com respeito, intimidade e alegria, o seu campo se alinha com o dela. Neville dizia, o que você imagina com emoção se torna tão real quanto qualquer fato físico. Então, imagine o dinheiro se aproximando de você, sorrindo, como um amigo antigo. Sinta a leveza dessa presença. Sinta como seria viver sem medo dele.
Abrace essa energia com o coração e diga em silêncio: eu te reconheço como parte da vida. Eu te chamo pelo teu nome verdadeiro, prosperidade. E algo muda. O ar parece mais leve, o corpo mais calmo, e o campo mais aberto. Porque o dinheiro nunca foi o problema. O problema foi o tom da conversa. O universo é literal, ele não interpreta ironia, não entende sarcasmo, não distingue brincadeira de crença. Se você diz dinheiro é difícil, o campo entende dificuldade. Se você diz dinheiro é energia viva que flui até mim com facilidade, o campo entende fluidez. A lei é simples, mas poderosa. Tudo o que você afirma com sentimento se torna comando criativo. E quando você muda a forma como fala sobre riqueza, você muda o som que o universo ouve. E o universo é um espelho acústico, ele devolve exatamente a música que você toca. Então, comece a observar o que você diz quando fala de dinheiro. Preste atenção nas expressões automáticas: não posso agora, tá difícil, isso é caro demais. Essas frases são feitiços inconscientes, vibrações que reforçam a ausência. Mas a boa notícia é que o contrário também é verdadeiro. Quando você diz eu tenho o suficiente, a abundância me reconhece, o dinheiro me ama e eu o trato com sabedoria, o campo registra isso como verdade. E quando você sustenta essa verdade por tempo suficiente, a realidade começa a se dobrar ao seu novo tom. Neville dizia: o mundo é a sombra da sua imaginação. Então, se a sombra ainda mostra escassez, não lute com ela. Apenas acenda a luz. A luz é a nova visão interna. É quando você imagina e sente o dinheiro se movendo até você com facilidade, sem culpa, sem medo, sem esforço. Sinta como seria acordar sabendo que tudo flui. Sinta como seria pagar algo e agradecer, não por obrigação, mas por confiança. Sinta o prazer de abençoar o dinheiro que sai, sabendo que ele volta multiplicado. Essa é a conversa verdadeira, a conversa que o universo entende. E talvez, esse seja o ponto mais profundo do ensino de Neville. O dinheiro não vem porque você precisa dele. Ele vem porque você vibra a linguagem que ele entende. O dinheiro entende gratidão. O dinheiro entende liberdade. O dinheiro entende alegria. E quando você vibra isso, ele te reconhece. Por isso, a partir de hoje, pare de temer essa energia. Ela não é oposta à espiritualidade. Ela é a expressão da própria vida. A abundância não é o que te afasta de Deus, é uma das formas de Deus te lembrar que Ele nunca te faltou. E se esse entendimento te tocou, compartilhe esse vídeo com alguém que ainda tem medo do dinheiro. Porque o medo é o maior bloqueio da abundância, e o amor é a senha para destravá-la. Neville Goddard dizia: você não pode entrar em um novo estado e continuar pensando como o velho. E é exatamente aqui que a maioria tropeça. Eles entendem a teoria, sentem a vibração por um momento, mas logo voltam a falar, pensar e reagir como alguém que vive na escassez. O campo é literal, ele não entende quase, ele responde ao que você sustenta com consistência. Sustentar a frequência da riqueza é uma arte. E a primeira regra dessa arte é: abandone o esforço. Você não precisa se provar digno do dinheiro. A energia da riqueza não exige luta, ela exige sintonia. O esforço nasce do medo de não ser suficiente, mas a sintonia nasce da confiança silenciosa de quem já é. A mente humana ama o drama da escassez. Ela acredita que sem medo não há movimento. Mas o espírito sabe que o movimento mais poderoso é o que nasce da tranquilidade. Por isso, quando você se acalma, quando respira e volta pro agora, a energia volta a fluir. Ser próspero é um estado de presença. É estar aqui, completo, sentindo que o universo está cooperando com você mesmo quando nada parece acontecer. Neville dizia que a fé é o sentimento da realidade invisível. Então, cada vez que você duvida, você envia um novo comando vibracional: ainda não aconteceu. Mas quando você sente gratidão pelo que ainda não se manifestou, você antecipa a vibração do cumprimento. E o universo precisa acompanhar. A riqueza não vem para quem implora, vem para quem permite. E permitir é viver no ritmo da confiança. Quando você acorda, o primeiro pensamento importa. A forma como você olha para o dia define a música que o campo vai tocar. Então, ao abrir os olhos, não diga tenho contas para pagar. Diga, o fluxo da abundância me acompanha hoje. E sinta. A diferença parece pequena, mas muda o código inteiro.
A vida responde à sua expectativa, não à sua necessidade. E quando a expectativa é leve, positiva e confiante, a energia se rearranja. Pessoas aparecem, portas se abrem, e você percebe que nada era azar, era apenas vibração desalinhada. Neville ensinava que a imaginação persistente cria fatos. Isso significa que cada pequeno ato de fé é uma semente. E a persistência não é repetir sem emoção, mas repetir até sentir. A vibração se estabiliza com o sentimento, não com o número de vezes que você afirma algo. Então, pratique o sentimento da posse. Imagine-se cercado de facilidade. Imagine seu lar cheio de harmonia, sua mesa farta, sua mente tranquila. Não como um sonho distante, mas como uma lembrança do agora. Porque o universo não tem futuro nem passado, ele só entende o presente vibracional. Outra prática poderosa é abençoar o dinheiro em todas as formas. Agradeça pelo que chega e também pelo que sai. A energia precisa circular. Se você segura por medo, o campo entende resistência. Mas se você libera com gratidão, ele entende confiança e traz mais. Neville dizia que o mundo é o espelho da sua mente. Então, quando você abençoa o que tem, o espelho reflete mais motivos para agradecer. A prosperidade não começa quando o dinheiro chega, ela começa quando o medo de perdê-lo vai embora. E isso não é teoria, é treino. Treino de consciência. Treino de permanecer no estado do eu sou abundância, mesmo quando o ego tenta gritar eu ainda não vejo. Porque a visão física sempre chega por último. A vibração é o anúncio do que está vindo. Por isso, cada vez que sentir ansiedade, pare e respire. Diga para si mesmo, em voz baixa, como um lembrete: eu estou em sintonia com o fluxo da riqueza. Nada me falta. Essas palavras têm poder porque estão em coerência com a lei. E a lei é simples: o que você afirma com fé se torna fato. Mantenha o foco na vibração, não na prova. A prova vem quando você esquece que precisa dela. E é nesse momento, no silêncio, na entrega, na certeza leve, que o dinheiro, as ideias, as soluções e as oportunidades aparecem. A frequência da riqueza não é uma corrida, é uma dança. E o ritmo dela é o da gratidão. Quem dança com gratidão nunca sai do compasso. Então, escolha dançar com a vida. Não corra atrás de nada, apenas caminhe com confiança. Porque quando o universo percebe que você confia, ele não te deixa esperando. E se essa mensagem ressoar no seu coração, lembra de deixar o like e compartilhar com alguém que ainda vive tentando forçar o fluxo. Porque, às vezes, a maior revolução começa quando alguém entende que não precisa mais correr, só permitir. Neville Goddard dizia: a consciência é o único poder criador. Nada existe fora dela. E quando você finalmente entende isso, algo mágico acontece. O mundo começa a falar com você. Sim, a riqueza tem uma voz. Ela não grita, não força, não exige. Ela sussurra. E só quem está em silêncio interior consegue ouvi-la. Quando você muda o seu estado, quando deixa o medo e a pressa, a riqueza se aproxima e diz: eu sempre estive aqui. Você só precisava parar de duvidar. O dinheiro não chega como um milagre repentino, ele aparece como resposta a um chamado vibracional. Primeiro dentro, depois fora. É a conversa da consciência com a realidade. Neville explicava que o homem desperto é aquele que percebe que os eventos externos são eco de seu mundo interno. Tudo o que você vê, o trabalho, o cliente, o valor, a oportunidade, é o eco do estado que você assumiu. Por isso, o segredo não é correr atrás, mas sintonizar a estação certa. Quando você vibra escassez, o mundo responde com falta. Mas quando você vibra riqueza, o mundo responde com abundância. O universo é apenas o espelho da sua conversa interior. Então imagine, agora, que o dinheiro pudesse falar. Ele olharia para você com ternura e diria: eu nunca fui teu inimigo. Eu sou o reflexo do teu amor próprio. Quando você me teme, eu me afasto. Quando você me respeita, eu retorno. Quando você me trata como sagrado, eu floresço. Essas palavras são o eco da consciência de Neville, a lembrança de que a energia da prosperidade é uma extensão da sua própria vibração. Você não pode amar a vida e odiar o dinheiro. Porque ambos são expressões do mesmo fluxo. A rejeição de um é a negação do outro.
E quando você nega algo que faz parte da vida, você corta o canal por onde o milagre chega. Mas quando você começa a enxergar o dinheiro como uma força neutra, uma aliada da expansão, tudo muda. Você deixa de ter medo de cobrar, medo de investir, medo de prosperar. Você entende que abundância e espiritualidade não se opõem, se completam. O dinheiro apenas amplia o que você já é. Se você vibra luz, ele amplifica essa luz. Se vibra amor, ele amplia o amor. Se vibra consciência, ele amplia o impacto. É por isso que Neville insistia: não tente mudar o mundo, mude a sua consciência sobre ele. Porque o mundo é apenas a imagem refletida daquilo que você acredita ser. E nesse exato momento, talvez o universo esteja usando essa mensagem para te lembrar. Você não precisa pedir permissão para ser próspero. Você só precisa parar de resistir à própria abundância. O dinheiro não te evita, ele apenas aguarda a tua aceitação. E quando você o aceita sem medo, o campo se reorganiza. As ideias certas surgem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades se multiplicam. E você entende, a prosperidade não chegou agora, ela sempre esteve no mesmo lugar, dentro da tua consciência desperta. A voz da riqueza fala na linguagem da fé. E a fé não é esperança, é certeza. A fé diz: eu já recebi. E o universo responde: então, eis aqui. Neville dizia que você nunca manifesta o que deseja, manifesta o que é. Por isso, o chamado é simples. Pare de desejar ser rico e comece a ser a consciência da riqueza. A diferença entre um e outro é o que separa quem sonha de quem manifesta. E se você sentir essa vibração agora, se algo dentro de você estiver dizendo é isso, saiba que o campo te ouviu. Porque o reconhecimento é o sinal da sintonia. Você não está pedindo ao universo, está conversando com ele. E a resposta já ecoa no invisível. Neville dizia: tudo o que você imagina com sentimento existe. Então, sinta a conversa terminando com um sorriso invisível, como se o universo dissesse: finalmente, você me chamou pelo nome certo. E nesse instante, a energia se move. O dinheiro começa a vir de onde você menos espera, porque ele reconheceu a tua vibração. Existe um momento em que a busca cessa. Não porque você desistiu, mas porque entendeu. Entendeu que nada estava fora de lugar. Entendeu que o dinheiro, o amor, as oportunidades, tudo aquilo que parecia distante, só esperava uma coisa: o seu reconhecimento. Neville Goddard dizia: você é o centro do mundo. Tudo o que acontece, acontece por causa do estado que você assume. E quando você assume o estado da abundância, o universo se curva diante da tua vibração. Você não precisa mais se preocupar em como vai acontecer. Essa é a parte do universo. A tua parte é sentir, sustentar a certeza, viver como quem já tem. Porque a energia da prosperidade não vem quando você força, ela vem quando você descansa na fé. O dinheiro, a riqueza, a fluidez, tudo isso é consequência natural de um estado interno de alinhamento. E esse estado não depende do que você vê, mas do que você reconhece como verdade. Quando você diz com convicção: eu sou abundância, o universo entende, ela lembrou. E é isso que a lei de chamar a riqueza pelo nome realmente significa: lembrar. Não de um conceito, mas de uma identidade. A identidade de quem já é parte do fluxo, de quem já está inserido na inteligência criadora que move tudo. Você não é alguém tentando prosperar. Você é a própria consciência da prosperidade se manifestando como você. Essa é a revelação que muda tudo. Então, a partir de hoje, pare de se ver como alguém buscando dinheiro. Comece a se ver como a própria fonte. Porque a abundância não é algo que vem, é algo que flui de você. Sinta o que acontece quando você muda essa percepção. O peito abre. A ansiedade se dissolve. A mente silencia. Porque finalmente você deixou de lutar contra o que sempre foi seu. Neville dizia: você não atrai o que quer, atrai o que é. Então, se torne a vibração que deseja. Não por imposição, mas por lembrança. Sinta-se grato pelo que ainda não chegou, e ele virá. Sinta-se digno do que deseja, e o universo confirmará. Sinta-se próspero agora, e o espelho da realidade refletirá essa certeza. A riqueza é como a luz do sol, ela não escolhe onde brilhar, mas só ilumina quem abre as janelas. Abra as suas. Respire fundo. E diga, com voz calma:
porém inabalável. Eu e a abundância somos um só. Essa é a senha. Esse é o nome verdadeiro. Esse é o ponto onde a vibração e a matéria se encontram. E se essa mensagem acendeu algo dentro de você, se ela te fez lembrar do poder que carrega, então compartilha este vídeo. Leve essa luz a alguém que ainda está tentando correr atrás do que já o persegue com amor. Porque o despertar não é sobre acumular, é sobre reconhecer. E toda vez que uma consciência desperta, o mundo inteiro se torna mais leve. A prosperidade não é um destino, é uma presença. E ela começa agora, no simples ato de lembrar. Você é o campo, você é o canal, você é o chamado. Tudo o que você chama pelo nome certo, volta para casa. E a casa é você.